Beleza, então já temos aqui as contratações. Vamos criar agora a medida de demissões. Então, como que nós vamos fazer a medida de demissões? E por que tem que ser nessa sequência, Alexandre? Porque depois que eu tiver as contratações e as demissões, eu posso comparar um com o outro e chegar ao número de funcionários ativos, que seria o headcount, tá? Existem também algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, se na sua base de dados aí você tem uma tabela, uma coluna de situação, a situação ativa, você pode contar, você pode pegar os funcionários ou contar as linhas aqui, somente dos funcionários que estão com a situação ativa. Só que se você fizer isso, você também tem que ter uma coluna de situação, de data da situação, se você quiser ter esse histórico ao longo do tempo. Senão você acaba não conseguindo, você vai ficar refém da informação, ter um rastreamento do tempo. Então, por exemplo, se na planilha ou na extração da semana passada esse funcionário estava ativo, ele vai contar como ativos. Se depois, na hora de extrair, ele apareceu como demitido, mesmo dentro do mesmo mês, você vai prejudicar o seu headcount. Porque na outra planilha ele está como demitido, ele já não vai entrar na contagem ou vai entrar duas vezes. Então tem uma série de particularidades que a gente tem que levar em conta para escolher qual a fórmula de seguir para chegar no headcount. A mais comum e a mais eficaz na maioria dos projetos que eu implanto é justamente essa. Acha o número de contratações, acha o número de demissões, depois confronta um com o outro e você vai chegar no número de ativos. Tá? Demissões, como nós vamos fazer? Nós vamos usar como base a contratações. Vou vir aqui, ó, nova medida. Nova medida de demissões é igual a uma calculate. Calculate é a função DAX que você vai ter que carregar aí para o resto da sua vida como analista de dados usando o Power BI. Então, essa é a calculate. Dê prazer a ela, seja cortês com ela sempre. O que a calculate faz? Aqui mesmo ela explica, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A calculate, ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Então nós queremos avaliar aqui essa expressão, a expressão de contratações, mas nós queremos que ela faça um filtro seguinte, ó, só quando a situação da pessoa for igual a demitido. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai avaliar uma expressão e modificar esse contexto aqui com um filtro. Qual é o filtro? O filtro é somente quem está demitido. Ok? Então a expressão é contratações, o contexto é o número de pessoas, número de funcionários, ou seja, é o número aqui, esse é o contexto, e eu quero modificar ele através do filtro demitidos. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui contratações e vou pedir que ele faça o seguinte, ó, traga para mim só as contratações enquanto a coluna situação, que é o código de situação da tabela F funcionários, foi igual a 7. Aqui nessa base de dados o código 7 é igual a demissão, tá? Por enquanto vou fazer só isso. Tem um detalhezinho para a gente fazer depois, tá? Então vou trazer para cá demissões. 612 demissões. Então agora a gente já consegue ter dois indicadores, duas informações. Primeiro, número de contratações. Então já consigo fazer esse comparativo. E depois, e agora também o número de demissões. Então se eu pegar esse número aqui de contratações e diminuir o número de demissões, na teoria eu já vou chegar no meu número de headcount, tá? Então já vou chegar no meu número de headcount. Por exemplo, se eu usar agora como base a contratações V3 na minha demissões, será que muda esse valor? Vamos fazer um teste.
Opa, mudou. Então significa que a matrícula, uma das matrículas que estão repetidas aqui é de alguém demitido. Já dá pra gente um sinal, tá bom? Mas depois a gente vai descobrir isso corretamente. E aí, legal, a gente consegue ver aqui, então já consegue ter a base para poder construir os funcionários ativos, tá? Então comparar contratações com demissões. Um detalhe que a gente vai precisar fazer aqui mais à frente é o seguinte, se eu pegar as demissões aqui e botar na linha do tempo, se eu pegar aqui mês e ano, transformar numa tabela e trouxer aqui demissões, ele vai me trazer aqui os funcionários, a quantidade de demissões ao longo do tempo, tá? Ele vai pegar o histórico todo lá e pegar as demissões. Só que se eu vier aqui, ó, e colocar a data de afastamento, e daqui a gente já vê o erro, tá? Então olha só, ele está me dizendo que aqui que em abril de 2020 e 2004 teve uma demissão. Só que se eu pego aqui e relaciono no mesmo nível, no mesmo grão com a data de demissão, ó, não teve ninguém demitido nessa data. E por que isso está acontecendo? Porque a relação que existe entre a tabela aqui, no caso a tabela funcionários com a de calendário, a relação que existe e que está ativa, ó, se a gente pegar aqui, qual é a relação que está ativa? É da tabela data, a coluna datas, eu abri ela aqui, ó. É da coluna data de admissão da F funcionários com datas da de calendário. Então lá ele está pegando em consideração a data de admissão do funcionário. Então quando ele conta aqui as demissões, mesmo que esteja com a situação 7 lá, esteja demitido, ele não leva em conta a data de demissão para poder posicionar esse indicador na data correta. O que ele faz? Ele pega pela data de admissão. E esse é um erro que normalmente acontece nos projetos, não só de RH, de outras informações, quando você tem mais de uma coluna data em uma das tabelas que você está relacionando. A de calendário não vai ter. Então, normalmente na tabela fato você pode ter. Exemplo, nos suprimentos você pode ter a data de requisição, a data de baixa, a data de compra, a data de cotação, a data de entrega, enfim. E aí, como que você vai relacionar todas essas datas com a de calendário? Você vai ter que fazer isso via medida DAX. Na sequência, eu vou fazer isso.